Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente em relação à ufologia. Apesar que, lembra que eu falei no assunto anterior, no primeiro vídeo de apresentação? Hoje, os segredos ufológicos vai falar sobre a espiritualidade. Por quê? Porque a ufologia e a espiritualidade está andando junto, lado a lado, 100%. Quando não é espiritualidade, é ufologia. E quando não é ufologia, é espiritualidade. Está lado a lado, 100%. Estão unidos. Tudo que acontece hoje, no dia a dia de cada um de vocês, tem tudo a ver 100% com a ufologia e a espiritualidade. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a cunha mental. Você sabe o que quer dizer a cunha mental? Para que serve? Por que ela foi criada? Qual é a intenção da cunha mental nos seres humanos? Bom, a cunha mental, a missão da cunha mental é fazer com que o seu hospedeiro compreenda e aceite tudo o que não é seu. Ou seja, vou simplificar mais ainda para vocês. A cunha mental é evitar para que o hospedeiro compreenda e aceite que foi, por exemplo, chipado, que aceite que foi feito implantes em você. Não só implantes, mas sim no sentido, colocar pensamentos dentro do seu cérebro para fazer com que você pense que seja seu. Para que você pense que aquele pensamento, aquele coisa naquele pensamento dentro da sua cabeça não seja seu, mas não é seu. Por isso que tem que saber diferenciar tudo. Vamos dizer assim, balancear. É seu, não é? Será se realmente isso é verdade, se não é? Não só tudo que a televisão mostra, que eu vou trazer em outro vídeo também, tudo que a televisão mostra, você abraçar para você e aceitar de mão beijada já no primeiro instante das informações que elas estão passando. Não se pode fazer isso. Principalmente porque os obscuros, e quando eu falo em obscuros, para recapitular, são os obscuros que estão no controle dos seres humanos que ainda não despertaram, que estão no controle do planeta todo, que estão no controle em tudo. Por exemplo não, é fato. Isso é fato. Na economia, controlando e bancando guerras, controlando o Banco Central. Sim, como diz o Chaves, sim. Doa quem doer, mas isso é triste e é infelicidade que realmente isso está acontecendo. Eles controlam tudo, inclusive o que você faz com isso. Eles controlam tudo. Inclusive as informações e notícias que passam pela televisão da sua casa. Para você abraçar já de primeira cara, aceitar as informações que eles estão passando e prejudicar a si mesmo. Prejudicar você, prejudicar o ambiente da sua casa, prejudicar a sua família sem vocês perceberem. Tudo isso é cunha mental. A cunha mental, ela é... O que é a cunha mental? Vamos lá, vou tentar explicar bem detalhadamente para vocês. O que é a mente? Mente, o que significa? A mente significa mentirosa. Mente significa mentirosa. Aí veio a palavra mentira. A cunha mental, ela é uma mentira que é enfiada dentro do seu cérebro, mas como o seu subconsciente e o seu inconsciente são tão poderosos, que mesmo você não ouvindo, mesmo você não vendo, o que ele capta
as energias que ele capta, as informações que ele capta, mesmo até você dormindo, ele assimila para você. O que os obscuros transmitem para você através da televisão, no meio das informações, no meio das notícias, o seu subconsciente capta e você nem percebe. E ele começa a agir dentro daquela informação. Eu vou chegar lá no ponto para vocês poderem entender melhor. A cunha mental é uma mentira que é vivenciada pelo hospedeiro. Hospedeiro por quê? Porque é o ser humano. Hospedeiro é o ser humano que aceitou e aprovou a cunha mental e assimilou, captou, aceitou, infelizmente, aceitou tudo isso como se fosse seu. Mas não é. Então, ela é implantada dentro do seu cérebro, essa cunha mental, e na sua pineal. Por que tanto fala em pineal, tanta espiritualidade, tanto na parte de ufologia? Porque os obscuros, quando eu falar obscuros, quer dizer todo o mal existente nesse planeta. Infelizmente, até no momento, eles estão no controle do planeta e dos seres humanos que ainda não despertaram. Se é que a maioria querem despertar, né? Se é que a maioria querem desfazer de muitas coisas para poder ter o seu despertar. Porque não é simplesmente só despertar. Tem que haver algumas mudanças primordiais na sua vida para você poder dar alavanque, para você poder para você ter o seu despertar. Enfim, então a glândula pineal, o seu terceiro olho, que se localiza aqui, seu chakra, fugiu o nome agora, chakra do terceiro olho, é o que faz você enxergar o mundo espiritual, enxergar a vida como ela tem que ser. E eles calcificando cada vez mais a sua glândula pineal, né? Colocando, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, fórmulas, tecnologias, nanochips na água que você bebe, na comida que você come, vai calcificando mais ainda a sua glândula pineal e você vai ficando à mercê mais ainda com eles. E que, acredite você ou não, tudo isso é fato, tudo isso acontece no dia a dia de cada um de vocês. Acredite, você está tendo aqueles pensamentos quando na verdade eles foram implantados em você, pensamentos ruins, pensamentos de que você não é capaz, pensamento que você tem medo, um certo medo que você não sabe por que tem esse medo, é um ataque que eles implantaram em você referente à cunha mental. Porque o medo, infelizmente, o medo ele é tão poderoso que ele até bloqueia a pessoa. A pessoa fica com tanto estado de pânico mesmo. Eu já conheci pessoas assim e conheço algumas outras pessoas que elas têm medo de tudo. Não conseguem nem exercer a sua própria profissão, que demorou anos e anos para se formar. Por causa por causa da cunha mental, por causa do ataque espiritual, e não tem força suficiente para se libertar sozinho ou sozinha, perdão. Então, são pensamentos que eles colocam e que foram trabalhados, né, a partir de uma coisa que você acreditava, de alguma coisa que você já pensou pelo menos uma vez na sua vida. Você pensou isso, então a cunha mental é macerada, né, e foi feita a partir do seu pensamento original. E trabalha para expandir e poder ficar uma coisa grande, ou seja, ficar uma coisa
tão monstruosa e poderosa contra você mesmo. E quando você aceita isso, né, e coloca isso no seu coração como se fosse seu, e da sua mente, como se fosse da sua mente também, né, para o seu coração, você praticamente nunca vai conseguir se libertar. Essa é a triste realidade que acontece com muitos seres humanos em todo esse planeta. Lembra que eu falei para vocês? Quando não estão sendo presos pela Matrix, a grande prisão holográfica, que todos acham que é a realidade, a vida que vocês estão vivendo, aquilo que vocês estão enxergando, mas não é. Quando não são pegos pela Matrix, quando não já estão presos pela controle mental, pela religião, estão presos pela cunha mental. Olha a astúcia dos obscuros para poderem pegar cada pessoa no seu ponto fraco. Por isso que eu falo, tanto os obscuros, tanto as entidades inferiores, eles podem ser horrendos para muitas pessoas, deformados, mas eles são astutos, muito inteligentes. Eles, principalmente as entidades inferiores, tá? Os desencarnados, vamos dizer assim, para vocês poderem entender. Eles podem ouvir o que você fala e entender, só não pode roubar o seu pensamento e ler o que você escreve. Por isso que muitas pessoas que planejam tais coisas para a vida dessas pessoas, né? Por exemplo, se eu pretendo ganhar muito dinheiro, vou fazer minhas viagens, quero pagar todas as minhas contas, e essa pessoa não consegue nada. Essa pessoa, ela não sabe por que nada dá certo. Por quê? Além de estar preso na cunha mental, eles estão fazendo de tudo para prejudicar essa pessoa, para prender essa pessoa e essa pessoa não crescer fisicamente e espiritualmente. Quando a maioria dessas pessoas estão presas, muitas delas são sinais que essas pessoas são importantíssimas para a luz. Essas pessoas vieram com uma missão tão importante que eles prendem e, de alguma forma, fazem essas pessoas ficarem presas, como algumas pessoas falam, inúteis, sem poder fazer nada, o dia inteiro em casa, sem nem ao menos conseguir exercer um trabalho, sua formação, e não fazer nada. Fica lá 24 horas sobre ataque espiritual. Essas pessoas, principalmente, é que tem que ter força espiritual para poder lutar. Infelizmente, nem eu, nem você, nem o fulano, nem a ciclana, nem a espiritualidade da luz, nem Jesus. Deus que é toda a energia, Deus é o todo o universo, ele não é um ser físico. Nem eles, nem tudo que eu citei, arcanjos, anjos, Confederação Galáctica, não pode fazer nada por você. Porque se um fulano já está no buraco, lá no fundo do buraco, preso na cunha mental, no fundo do poço, nem eu, nem ninguém dos quais eu já citei pode descer para resgatar essa pessoa, porque será necessário abaixarmos a nossa vibração na mesma altura daquela pessoa. Aí corre o risco, corre um grandíssimo risco de quem tentar resgatar também ficar preso e não voltar mais. Por isso que as pessoas têm que ter força interior para poder sair dessa, principalmente com a sua força interior que todos têm. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas acham que
isso não existe, que não tem como, que é impossível. Esses pensamentos é da cunha mental tentando impedir vocês de fazer tais coisas, principalmente sair dessa armadilha. Então, quem tiver já no fundo do poço, infelizmente, é a própria pessoa que tem que ter forças para poder sair dessa. Eu já conheci e conheço algumas pessoas que conseguiram, porque elas conseguiram se libertar primeiro desses pensamentos e colocar a si mesmo ou a si mesmas que elas são capazes, elas têm força interior para isso, porque Deus, que é o todo universo poderoso, né? Ele também acredita, e todos os que eu citei também acreditam em você. É que nem um velho ditado: todos os problemas, principalmente, e a situação que o planeta e os seres humanos estão passando aqui, nesse planeta Terra, nesse planeta Agartha, que também é conhecido, todos os seres humanos são responsáveis, porque todos residem aqui. Todos têm que fazer a sua parte. Não adianta ficar dentro de suas casas com os braços cruzados, que pensando que o problema não vai bater na sua porta. Já bateu, já faz tempo. Agora, se vai ou não resolver ou fazer a sua parte, aí é do livre-arbítrio de cada um, no qual ninguém, dos quais eu citei aqui, podemos interferir no livre-arbítrio de vocês. Vocês acreditando ou não. Tá? Então, tudo isso faz parte da cunha mental. E o que, segundo a lei presta atenção, segundo a lei dessa galáxia, sim, existe isso. Que não é lei nenhuma, mas é o livre-arbítrio. É o êngodo também, né? O segundo, o livre-arbítrio. Você aceitou a cunha mental. Se a fulano viu, poxa, eu acho que isso não é pensamento meu. Eu vou citar um exemplo muito grande aqui. Uma pessoa depressiva, eu tentando ajudar com todo o meu conhecimento, inclusive com o meu lado espiritual e com as forças de lá de cima que me mantêm aqui também e que me enviaram aqui também para fazer a minha missão. Eu fui ajudar anos e anos com uma pessoa depressiva. Ela chegou e falou assim para mim, ela, abre aspas, ela falou assim para mim: ela é inútil, que ela é uma pessoa super doente, que ela não tem forças, que ela não tem capacidade para sair da situação que ela está. Fecha aspas. Todos esses pensamentos que ela sentiu, entre aspas, não são dela. Infelizmente, os ataques espirituais, a cunha mental que ela está e aceitou de momento, faz com que ela assimilasse e assimilou todos esses pensamentos negativos para ela mesma. E acabou fazer isso. Eu fiz tudo o que eu pude. Tudo. Aí quando quase eu baixei a minha vibração. Isso é um fato real. Quase eu baixei a minha vibração no mesmo estado que ela estava. Quase eu que não pude voltar mais. E eu não estaria mais aqui. Para eu não chegar na mesma vibração que ela estava, eu fui socorrido por Arcanjo Miguel. E, infelizmente, eu não pude ajudá-la. Olha como a situação é grave.
Eu sei que muitas pessoas não acreditam, eu sei que muitas pessoas não querem acreditar, porque não querem mesmo, outras porque têm medo. Mas uma coisa eu vou falar aqui que é fato. Todas, eu falei todos e todas os seres humanos, independente da etnia, da classe social, independente da cor, tudo, independente de qualquer coisa, do país, do estado onde mora, independente de qualquer coisa, todas as pessoas têm mediunidade. O que acontece? Muitas não querem trabalhar com isso. Ok, é o livre-arbítrio dessas pessoas não querer. Muitas têm medo e não querem mexer com isso, com consciência de que isso existe e acredita. Ok, é o livre-arbítrio de vocês. Mas muitas não querem acreditar. Ok, também é o livre-arbítrio de todas as pessoas aceitar isso e assimilar isso para vocês. Outras pessoas têm conhecimento, têm o conhecimento espiritual, acredita, só que não tem a força interior para poder sair do buraco onde colocaram. Não elas mesmas, mas os ataques espirituais, a cunha mental, né? Até mesmo os obscuros, e essas pessoas não conseguem se libertar sozinhas. Tudo bem, os conhecidos, amigas, amigos, parentes, até mesmo profissionais sobre a espiritualidade, centros espíritas, tentar ajudar, tudo bem. Só que vai ser só certo alívio, paliativo para essa pessoa. Não vai conseguir retirar e puxar essa pessoa do fundo do poço. Porque, primeiro, ela tem que querer. Segundo, o eu interior dela tem que aceitar. É claro que se a própria pessoa fizer esses dois atos e ter a sua força interior, ela vai com certeza conseguir sair dessa. Não vai ser uma luta fácil, isso eu já garanto para vocês, mas não é impossível. Bom, já saímos um pouco do assunto, vamos voltar para a cunha mental. Lembrei de uma coisa muito importante aqui. É o seguinte, já aconteceu de vocês comer algo em algum sonho? Já sonharam com alguma coisa de vocês comerem alguma coisa nesse sonho? Se você comeu algo no sonho, isso significa uma coisa muito grave, porque na realidade não é comida. Na realidade, você, de certo modo, aceitou o implante. Sim, porque, como eu falei para vocês, eles são astutos. E antes disso, todo sonho, todo pesadelo, toda visão tem um significado importante na vida de vocês. Vocês têm que saber interpretar o significado disso. Por exemplo, agora eu estou falando para vocês, se vocês sonharam, ou se você já teve algum sonho que você está comendo alguma coisa nesse sonho, não é comida não. Você está aceitando ser implantado ou implantada algum chip em você. Esta é a interpretação de quando um ser humano está sonhando com comida. Ou seja, esse implante que você foi induzido a fazer isso. Foi induzido. Por quê? Porque enganaram você que você estava comendo tal comida, mas não era. Você estava aceitando aquele implante em você. E induzindo a fazer tais coisas, né? Isso, e o engraçado, né, que, como eu falei para vocês, que o seu inconsciente interpreta como se você tivesse aceitado. Por quê?
mesmo que você não viu uma comida, não tem nada demais, né? Vamos comer. Você acabou de aceitar sendo induzido a colocar implante em você mesmo. É como se você falasse sim. Eles são espertos, eles são astutos. Tudo nessa vida tem um significado. Existe e tem como, e é obrigado a como, de certa forma, tentar interpretar isso. Mas eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Jamais busque as interpretações pela internet, porque a internet em si é da obscuridade. E claro que a obscuridade não vai falar nada para tentar te salvar no sentido espiritual. É claro que a internet não vai falar os métodos para você se salvar desse sonho. É claro que se você procurar lá, eu vou fazer uma pesquisa para tentar buscar algumas informações falando mal da internet. Você não vai conseguir achar, porque a própria internet é dos obscuros. Muitas plataformas aqui é dos obscuros. Só para você poder pesquisar e achar essas respostas, como eu fiz isso, é só você ir na Dark Web. Só que para usar a Dark Web é complicadíssimo. Precisa de uns 3 computadores e um servidor para poder impedir que você seja rastreado, impedir que vocês sejam que coloquem vírus em seus computadores, porque lá você vê de tudo, coisas que você nem imagina. Dá para encomendar um monte de coisas pela Dark Web, dá para ver imagens de coisas que vocês acham que é de filme de ficção científica. Mas voltando aqui, para vocês conseguirem tentar interpretar os seus sonhos, sempre analisam ele após acordar. Uma dica: se for um sonho muito ruim, se for um sonho muito mal, assim que você está sofrendo, não recapitule esse sonho mais. Você vai acordar e esqueça esse sonho, esse pesadelo que você teve, tá? Quando for um sonho ou um pesadelo que você está sofrendo, que foi uma coisa muito ruim, ao acordar, você praticamente tenta esquecê-lo. Não fique assimilando mais de 30 minutos aquele pesadelo, aquele sonho terrível que você fez, para você não puxar essa carga negativa para si mesmo ou si mesmo, ok? Então, a cunha mental é tudo isso. E a cunha mental faz exatamente tudo isso, sem você perceber. Ou seja, todas as informações que passa na televisão da sua casa, além de fazer mal a você, faz mal à sua família, ao seu ambiente, à sua casa. Sim, a casa também, porque a casa também é energia. A casa tem energia. Você não sabe por que certas casas, mesmo sendo novas, tem rachaduras, trincas, bolores? Não é porque aquela construção foi mal feita. Não. É a energia da casa que está mostrando que a casa está doente. Por quê? Porque a energia das pessoas que estão convivendo naquela casa pode estar com as energias desequilibradas, pode ter presenças espirituais desencarnados, prejudicando tanto as pessoas que moram, principalmente a casa. E a casa, quando ela fica com a energia desequilibrada, ela adoece e começa a aparecer esses sintomas mostrando que a casa está doente, ou seja, a energia da casa está desequilibrada. E se você não adianta só equilibrar a energia da casa, você e a sua família em si tem que ter a mesma vibração boa para combinar com a energia da casa boa. Se uma família de 3 pessoas, por exemplo, 5, vamos pôr uma família de 5 pessoas.
Olha, ó, presta atenção. E a energia da casa está ruim, vamos dizer que as 4 pessoas dessa casa têm energia boa, tá? E uma pessoa não acredita em nada disso. É claro que essa única pessoa vai atrapalhar a energia da casa e essa única pessoa vai atrapalhar a energia das 4 pessoas. Sim. É assim que funciona. Então, a cunha mental pega um pensamento que você já tem, por exemplo, um medo que você já tem, ou algo que vai te prejudicar, mas você sabe que não pode fazer aquilo, e uma coisa que você já sentiu, né? E que trabalha em cima disso, em cima de você. Na realidade, o que ela faz? Ela multiplica o seu pensamento, essa sensação de você estar fazendo a coisa errada. E que você está, como eu falo, no relacionamento errado, por exemplo. Por exemplo, o que acontece hoje em dia. Você acaba conhecendo uma pessoa, e seu pensamento fala, puxa merda. Puxa merda mesmo. Nossa, aquele cara lá não presta pra mim. Aquele cara não vai prestar pra você. Ele é isso, ele é aquilo, ele tem certos defeitos. Aí, por exemplo, um outro exemplo, né? O cara conhece uma mulher e o pensamento dele, a cunha mental, fala assim pra ele, essa mulher não presta. Essa mulher é assim. Essa mulher é tal coisa. Isso é a cunha mental. Muitas vezes, o homem ou a mulher conheceu, né? Vamos fazer melhor. Fazer assim. Vamos dizer, o João conheceu uma mulher que no destino dela era conhecer essa mulher. O destino dele era ficar com ela e ele, os dois juntos, um casal perfeito um com o outro. O destino já tinha traçado isso. Aí essa cunha mental vai falar para a mulher, né, no caso, olha, esse cara não é ideal para você não. Esse cara aí, não serve para você. Não vai dar certo, não vai dar certo. Isso nem sequer ainda conheceu o cara e a pessoa já está tendo todos esses pensamentos negativos devido à cunha mental. A espiritualidade negativa, né, os obscuros, eles não querem que certas pessoas fiquem juntas. Por quê? Porque certas pessoas que poderiam ficar juntos podem, além de ela ou ele fazer bem para um ao outro, tanto esse casal fazer bem a luz, trabalhar para a luz, ajudar as pessoas. Por isso que muitos casais não estão juntos hoje. Porque certos casais estando juntos, era para eles estarem juntos, só que os obscuros separaram essa pessoa, esse casal, por causa de uma pessoa. Por exemplo, como eu falei para vocês, a cunha mental que fica colocando, esse cara não presta para você, esse cara nem conversa direito, esse cara sei lá, não vai dar certo, não vai dar certo. E essa pessoa assimila para ela, sem saber os porquês, nem quer ir atrás dos porquês. Só achou que, só porque veio na cabeça dela, esse cara não presta para mim. Nem sequer conversou direito com o cara. Mas as pessoas não conseguem assimilar isso. As pessoas acham que é pensamentos próprios que vocês mesmos criaram em suas cabeças. Mas não é. É a cunha mental que você acabou aceitando, que infelizmente aquele cara não era para dar certo, mas era com ele que era para dar certo. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que é as coisas? Tá certo que muitos casais não é para estar junto, né? Por isso que há muitas brigas de relacionamento, separações, porque realmente aquele caso não era para dar certo.
Mas muitos casais são separados e são impedidos de ficar juntos para fazer bem um ao outro e esse casal emanar luz, trabalhar para a luz e ajudar as pessoas. Por causa da cunha mental, por causa dos obscuros que colocam isso em vocês e as pessoas acabam aceitando. Então, por exemplo, outro pensamento da cunha mental, mulheres, né? Você não vai ser capaz de criar seus filhos, dá um fim neles, você não vai ser capaz de ser mãe. Isso tudo é da cunha mental. Então, tudo isso, quando você começarem a vir na sua cabeça, nos seus pensamentos, breca, porque isso não é seu. Se você já passou por isso, saia dessa para poder não ficar pior ainda. Porque uma vez que está na cunha mental, muitas pessoas não conseguem sair. Porque já chegou num estádio tão impregnante, vamos dizer assim, que nem no caso da obsessão com o obsediado, que está há anos junto, que eles não podem fazer essa separação. Tem que ter muito trabalho, muita paciência, poder tirar aos pouquinhos, muito bem aos pouquinhos, porque senão essa pessoa acaba desfalecendo, ou seja, desencarnando. Porque criou um vínculo tão grande entre o obsediado e o obsessor, que eles não podem se separar. Olha como isso é grave. E tudo isso acontece no dia a dia de cada um de vocês. Mas muitos, apesar de estar desinformados, leigos do assunto, não querem aprender, não querem se informar, tem medo disso e e blá blá blá. Tudo bem, é o livre-arbítrio de cada um. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, alertá-los que tudo isso é real, que tudo isso é verdade. Tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas informações que vocês captam, que as mídias falam, eu vou falar aqui sem medo, e doa quem doer, que são informações falsas. São informações que colocam para vocês assimilarem, para vocês puxarem a energia negativa dessas informações, das imagens que passam para vocês. Poxa, vocês já perceberam que, vamos lá, vamos exagerar um pouco aqui, deixa eu pensar rapidão. Vamos ver, acho que na década de 80, vamos ver, desde, vamos dizer, década de 70 até os anos, até 1989, comparando 1989, todas aquelas programações, tá? Até 1989, tá? Aí, de 1990 até o ano de hoje, no qual nós estamos, em 2025, vocês não perceberam que se pegar a televisão ou a rádio, se você espremer ela assim, ó, vai sair um cardo, é cardo mesmo que eu tô falando, um cardo vermelho? Ou seja, é um cardo de energias negativas para vocês assimilarem, para vocês puxarem e conectarem não só a si mesmo, mas para a sua família e para a sua casa. E vocês acreditarem no que vocês estão vendo, mas a maioria das coisas não são aquilo que está acontecendo, principalmente as coisas que acontecem fora do seu país. Tudo é controle mental. Assim como acontece a Matrix, assim como acontece controle mental com a cunha mental, assim como acontece com controle mental referente às religiões. Puxa merda, é puxa merda mesmo que eu tô falando. Presta atenção. Vou sair um pouco do assunto e recapitular um assunto que eu fiz no outro vídeo,
controle mental referente à religião. Vocês não perceberam que foram criadas algumas espécies de religiões, onde pegaram grupos seletos de pessoas e colocaram esses grupos em cada religião diferente uma da outra, onde nenhuma dessas religiões se dão uma com a outra, e para depois controlar a mente dessas pessoas através da lavagem cerebral. Mas voltando agora, referente à cunha mental, não é a sua consciência falando com você, quando você tiver esses pensamentos. Para você modificar as coisas, né, na sua vida, isso acontece com a simetria. E isso acontece com a sincronicidade. Vocês sabem o que é sincronicidade? Quando você começa a ver no relógio, no celular, no smartphone, não importa onde seja, mas onde tem um relógio, e vocês conseguem ver e perceber 11:11, 12:12, 23:23, 00:00, por exemplo, 03:33, 04:44. Quando isso acontece, é sinal que você, principalmente, antes de eu chegar no assunto, vamos falar em um outro exemplo muito importante. Você vai ver 11:11 e de repente você vai querer, lembra de uma amiga, de um amigo, de um parente, de uma família, do marido, da esposa, e quer mandar uma mensagem e ela automaticamente, essa pessoa envia para você logo em seguida. Isso é uma sincronicidade entre você e essa pessoa. Ou seja, a espiritualidade, presta atenção, a espiritualidade está lhe enviando uma notificação, uma mensagem para você poder decifrar o que está acontecendo. Por exemplo, um outro exemplo, você está pensando no fulano, numa fulana, né? Mas você pensa e quer deixar para depois de mandar uma mensagem, mas no caso é que logo em seguida ela ou ele manda mensagem para você. Isso é uma sincronicidade, isso é espiritualidade tentando lhe passar um recado. Outro exemplo, você acordar no meio da noite, 3:33, 4:44, 2:22 ou 22:22. Isso é uma mensagem da espiritualidade tentando passar uma informação muito importante para você. Só que cada um de vocês tem que saber interpretar isso. Para você ficar em alerta, para você ficar muito esperto e mais em alerta, principalmente ao sair de casa. Se você vai sair de carro, triplica a atenção a dirigir. Se você acordou 3:33 e veio uma pessoa no seu pensamento, no outro dia, no amanhecer, manda uma mensagem para essa pessoa, tenta saber como é que ela está, se ela está bem ou não. Ou de certo modo, avisa ela, durante esse dia, fique mais atento em tudo que você for fazer. Que nem, por exemplo, essa noite. Essa madrugada me veio um amigo no meu sonho. O que eu fiz? Nesse dia mesmo, ao amanhecer, mandei uma mensagem para ele. Se estava tudo bem com ele. E para ele ficar muito esperto no dia de hoje. Tudo que ele for fazer é redobrar a atenção e os cuidados. É a mesma coisa que aos despertos e aos conhecidos na espiritualidade, quando houve um zumbido no ouvido, isso é sinal de alerta. Pelo menos quando acontece comigo, inclusive esse sinal de alerta, esse zumbido já me salvou vidas mais de 3 vezes que eu pude contar, que eu pude lembrar.
Olha como a espiritualidade e a ufologia está presente no dia a dia, principalmente aqui nesse planeta. Mas muitos não acreditam. É o livre-arbítrio de cada um e estou fazendo a minha parte, a minha missão, trazer para vocês aqui agora. Se vão acreditar ou não, vai de cada um e o livre-arbítrio de cada um, se é que muitos acreditam no livre-arbítrio. O que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que me falaram que não acreditam nisso. O que eu posso fazer? Eu respeito, mas eu estou aqui passando a minha missão para vocês, ok? É o seguinte, certo modo, né? Que nem, por exemplo, você viu esses horários iguais e sentiu saudades de alguém. Você faz a mesma coisa. Amanheceu ou está durante o dia, manda uma mensagem, vê como essa pessoa está, vê se ela está bem e fala para ela ficar atenta no dia de hoje. Dobrar a atenção, principalmente ao dirigir, principalmente na rua. Deu para entender? Tudo isso é sincronia, tanto com as pessoas que vocês sonharam, tanto o espiritual tentando alertar você. Mesmo assim, vale recapitular o seguinte, mesmo que você não sonhe com ninguém, você veja esses números e acorde às 3h33 da manhã, é a espiritualidade tentando te passar alguma informação, algum recado. Aí é cada um tentar interpretar o que está acontecendo, ok? Então, é a espiritualidade alertando. É a espiritualidade alertando. Tá? Então, infelizmente, os que estão entregues à cunha mental, com certeza foram chipados. Implantes, né? Porque quando sonha que está comendo alguma coisa, nesse sonho é sinal que foi implantado chips, implantes, artefatos, queiram ou não, tá? Então, sempre que você sonhar com isso, atento. Não aceite. Faça um esforço no sonho, não aceite. Se insistir, não aceite. Ok? Entidades da luz não... outra coisa aqui. Eu ia tocar no outro assunto, acabei lembrando. Em sonhos, nunca, jamais permitam que certas pessoas no seu sonho, na sua visão, nos seus pesadelos, coloquem a mão na sua cabeça. Não permita isso, não façam isso, principalmente aqui nessa reencarnação, nesse plano físico aqui. Jamais permitam que coloquem a mão na sua cabeça. Isso é um sinal que ninguém pode tocar a mão na sua cabeça, principalmente no espiritual, no plano astral. Quando você está dormindo, principalmente. Porque a cabeça é o chakra coronário. E o chakra coronário é um portal que pode entrar através desse portal a entidade desencarnada para poder controlar você. Certo? Vou explicar melhor. O chakra coronário é um portal. Se você sonhou que alguém está colocando a mão na sua cabeça, é sinal que você aceitou, e ao entrar e abrir e entrar por esse portal, a entidade que está no seu sonho ou aquela suposta pessoa não é uma pessoa, tá? Vai ter pleno controle da sua mente. E chipando você, colocando implante, né? Ou seja, essa entidade está tentando invadir o seu corpo. É um portal, o chakra coronário é um portal. E se você permite isso,
essa entidade desencarnada ou desencarnado está tentando ter o controle do seu corpo. E se isso acontecer, isso se chama sequestro de almas. Isso se chama sequestro de almas. Aí vai tocar no assunto de que almas não existem, espíritos não existem. Bom, se o corpo humano físico não conter uma alma, que a alma e o espírito é a mesma coisa. Se o corpo humano, essa casca que vocês usam para poder vivenciar nessa reencarnação aqui agora, se não tem alma, não tem vida. Acaba. Por que uma pessoa falece? Porque aquela alma daquele corpo saiu do corpo humano e com a saída do corpo humano, a alma saindo, o corpo falece. Porque existe uma ligação com a sua alma, tipo uma linha espiritual, uma linha energética espiritual do seu umbigo, do chakra umbilical, que fica presa na sua alma. Quando o seu corpo físico dorme, que você acha que está dormindo, que está descansando, que está sonhando, tendo pesadelo, não. A sua alma está saindo do seu corpo para ir fazer as suas missões, para ser levado, fazer um tratamento espiritual, uma colônia espiritual. Só que esse cordão energética está presa no seu chakra umbilical à sua alma, porque se esse cordão se estourar, aí o seu corpo físico falece. Certo? Então quando você tiver um sonho e você sonhar com alguém colocando a mão na sua cabeça, isso significa sequestrando a sua alma. E quando isso acontece, não tem volta. Infelizmente não tem volta. Essa pessoa que passa por isso, tocar na cabeça, a entidade tocar na cabeça dessa pessoa e ela aceitar e ele entrar no corpo físico através do chakra coronário, que é um portal, com certeza essa pessoa não vai nunca mais voltar ao que ela era antes. Ela vai ser uma pessoa totalmente diferente, vai ser uma pessoa muito estressada, com ódio, com raiva, fazer coisas que ela nunca fez na vida, vai largar todos aqueles planos que ela fazia antes, ou ele fazia antes, e vai começar a criar planos totalmente, vamos dizer assim, horríveis, comparando com o que eles tinham planejado. Vai ser uma pessoa agressiva, não respeitar ninguém, tá nem aí com as coisas. E se tiver filho, então pior ainda, porque não vai conseguir nem cuidar dos próprios filhos. Isso se chama sequestro de almas. É o que infelizmente acontece com as crianças. Pois tudo isso é implantado em você. Sim, onde essa entidade entrou pelo chakra coronário, onde você permitiu e dominou seu corpo físico. E se isso deixar acontecer, vai piorando cada vez mais, permitindo cair no fundo do poço, onde nenhuma entidade da luz pode tocar você. Isso, como eu falei para vocês também lá na Cunha Mental, ser até mesmo um ser iluminadíssimo da luz, para poder resgatar você, ele vai ter que baixar a vibração na mesma intensidade que você, e ele também corre o risco de não voltar mais. Por isso que eu falo, tudo nessa vida vocês têm que balancear. Puxa, será que na televisão tá passando, é verdade ou não? Eu não vou mais ficar assistindo essas porcarias, porque, como foi falado, se espremer a televisão sai um cardo vermelho, isso não vai fazer bem para mim nem para minha família. Vocês têm que começar a filtrar tudo o que vocês vê, principalmente na televisão aberta. Tudo. Principalmente na televisão aberta, no sinal aberto.
Porque se vocês estão assistindo streamers, canais pagos, pelo menos lá não vai ter certas informações, noticiários, vai ter só filmes e séries. Mas, atenção, mesmo assim, se você não é um desperto, você tem que saber filtrar o que você assiste, mesmo sendo filmes e mesmo sendo séries, mesmo sendo animes, mesmo sendo desenhos, porque tudo isso eles usam para passar mensagem subliminar, até mesmo imagens e sensações no qual você pode assimilar no sentido negativo para prejudicar você. Porque já existiu casos que uma mãe veio pedir a minha ajuda, que a filha dela estava sofrendo muito, não estava conseguindo dormir e que está tendo muito ataque espiritual. A única pergunta que eu senti que eu tinha que perguntar para ela foi: o que essa menina está assistindo na televisão? Ah, minha filha está assistindo, ela adora assistir animes. Que são animes? São desenhos japoneses. E os animes, tem muitos animes bons, mas tem alguns que passam informações, imagens, que pode prejudicar a criança. O que aconteceu com essa menina? Eu falei para a mãe dela: olha, infelizmente ela vai ter que parar de assistir esse anime. Quando ela parou de assistir esse anime, uma semana depois, eu entrei em contato com a mãe dela, e perguntei: como é que está a sua filha? Melhorou? Melhorou. Parou de assistir aquele anime? Melhorou. Olha aí. E anime. Já aconteceu o caso com alguns desenhos também, que infelizmente os obscuros, como eu falei para você, eles são astutos. Eles são astutos. Eles usam tudo para prejudicar, principalmente as crianças. Então, ninguém, quando já está, as pessoas que já estão no fundo do buraco, infelizmente elas têm que ter força si mesmas ou si mesmos, porque infelizmente nem a luz pode descer no fundo do poço para ajudar essas pessoas. Por isso que é importante vocês filtrarem tudo e começar a correr atrás dos despertar de cada um de vocês. Começar, não só despertar, atuar e seguir atuando. Como se tivesse, por exemplo, Jesus pegou você, colocou na estrada, na rodovia, para você seguir reto. Não é para virar para a direita, nem para a esquerda e nem voltar para trás. Porque se você fizer isso, é o livre-arbítrio seu e as consequências você pagará. Falando nisso, todas as escolhas, independente dos quais foram, boas ou ruins, as boas também. Por que as boas também? Porque todos aqui foram reencarnados a cumprir certas missões, finalizamento de ciclos, fechamentos de ciclo, perdão, finalizamentos de karma. Mas se vocês não fizeram isso, consequência, vai nessa vida ou no ato do seu desencarne, vai pagar pelas consequências, porque não vai pensar que quando um ser humano falece, que não sofre, que não paga pelas consequências. Infelizmente, eu vou falar para vocês estão completamente enganados, porque uma pessoa que falece, ela é levada para uma colônia espiritual, fazer o tratamento lá também, principalmente, porque ela também sente dor, ela também está sofrendo lá, não é só aqui no físico. Então, vai fazer um tratamento lá também, porque também sente lá. Principalmente se aqui sofreu muito, o físico sofreu muito, no desencarne, vai fazer tratamento lá também, porque sente dor, sente tudo. Mas enfim. Hoje foi um assunto um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado, porque é um assunto sobre a espiritualidade, puxou um pouco também sobre a ufologia. Por quê? Porque se refere ao que está acontecendo no mundo hoje em dia, agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Peço que compartilhem com as pessoas, vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar experiências de vida, porque o seu próximo, ou a sua amiga, ou o seu amigo, alguém de sua família pode estar precisando dessas informações. Vamos ajudar um ao outro, vamos compartilhar amor incondicional, vamos compartilhar conhecimento para ajudar as pessoas, ok? Um grande abraço a todos, tudo de bom para vocês, que Jesus, eu peço aqui agora que o Arcanjo Miguel protejam todos vocês. Se cuidem.